Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Esse é o segundo episódio do Podcast Pagos. E estamos aqui para falar sobre um assunto misterioso, vamos dizer assim, um assunto que está na boca do povo, né? E quando eu comentei com alguns amigos que eu iria falar sobre Open Finance, foi uma comoção. Oh, como que é isso? Porque eu estou com dívidas e quero negociar. Eu falei, calma, me explica. Eu falei, não, assistam o podcast que vocês vão tirar as suas dúvidas com os principais experts desse assunto aí que vão poder trazer para você. A Pagos é uma associação de empresas e profissionais de meio de pagamento. E eu estou, vou me apresentar também, sou Sandro Ari Pinto, vice-presidente de marketing e parcerias, e a associação está trazendo exatamente para os nossos associados e o público em geral, né, os stakeholders, como diria meu professor do MBA, os stakeholders, trazendo muito conhecimento, muita tração nesse mercado, principalmente. A gente está montando um ecossistema de compartilhamento de informações, de ideias, de pesquisas, e isso está ganhando uma força muito grande. Desde julho, eu estou na vice-presidência de marketing, junto com o Lincoln, nosso presidente, e todos os outros presidentes aí vice-presidentes da Pagos. E graças ao bom Jesus, graças a Deus, graças a todos os nossos santos, tem crescido cada vez mais. E hoje nós vamos falar sobre Open Finance e eu tenho o prazer de trazer aqui eu vou colocar o currículo desse moço, né? Que eu vou falar para você, viu? Só me deu uma inveja danada desse currículo, viu, meu querido? É o Paulo Andrioli, ele é engenheiro de produção pela FEI, com MBA pela Business BSP e Universidade de Toronto. Olha só, morou no Canadá, com muito frio, e curso de extensão e inovação de produtos e liderança na Stanford Graduate School of Business, no MIT e Disney Institute. Olha só, cara, só esse currículo aqui, o cara já ganha 7 milhões por palestra, né? Olha, com mais de 20 anos de experiência em meio de pagamento, teve posições de destaque em empresas como Unibanco, Terra, Alelo e Banco Next, além de ter sido diretor-geral da Income Payments no Brasil e um dos diretores da fintech de pagamentos instantâneos SpinPay, hoje NuPay. Como diretor de Open Finance e serviços financeiros da F-Câmara, participou desde o início do Open Finance no Brasil na implantação do projeto em diversos bancos e instituições financeiras, além da construção e manutenção do dashboard de métricas. Olha, o cara não é fraco, não. Atualmente é advisor da Iniciador, uma fintech que oferece uma plataforma de iniciação de pagamentos do Open Finance. Paulo, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que estão assistindo. Por favor, queria que você desse um olá aí para todo o nosso público. Legal. Bom, é um prazer participar. Obrigado pelo convite. E, o Open Finance é um assunto aqui que dá para ficar falando aqui por horas, mas acho que é uma revolução aí que veio para o mercado de pagamentos, né? E para o mercado financeiro em geral, né? E vai ser um prazer aí conversar com vocês sobre isso. Que bacana, que bacana. E o outro expert nesse assunto aí, que já, na verdade, ele manda naquele Banco Central lá, sabe tudo, fala assim, não, faz desse jeito, que é desse jeito que dá certo, é o Francisco Barguil, sócio fundador e CEO da Opus Software, empresa de desenvolvimento de software com mais de 35 anos de atuação na construção de soluções de tecnologia para o mercado financeiro, automação bancária e meio de pagamento, pioneira e uma das líderes do mercado de Open Finance brasileiro. Bacharel em Ciências da Computação pela Unicamp e mestre em Administração de Empresas pela FGV. Meu parceiro de FGV também, um grande. Boa tarde, bom dia, boa noite aí, Francisco. Bom, Sandro, saudações a todos, né, que estão nos acompanhando. Como o Paulo disse, esse é um tema muito importante, mas eu quero aproveitar para agradecer o convite da Pagos e recomendar a todos os profissionais e empresas de meios de pagamento que se associem o mais rápido possível. Está sendo criado um ecossistema muito bacana,
é um ecossistema de competição, porque em muitas frentes a gente compete, em outras a gente coopera. Mas mais do que tudo, eu acho que faltava uma representação de peso dentro do ecossistema de meios de pagamento, até para a gente conversar com os órgãos reguladores, para a gente discutir soluções para o nosso mercado. E, ao mesmo tempo, quando a gente se junta, boas ideias surgem, soluções cooperativas que nós estamos desenvolvendo entre nós, participantes da Pagos, fora esse aspecto importante que é o podcast, que está trazendo, então, temas de relevância para o nosso cenário e para o nosso mercado. Então, parabéns a Pagos pela iniciativa. E quem ainda não é associado, corre lá, www.pagos.org.br, é isso? Tá bom. Isso, o cara, além de bacharel, é um super vendedor também. Gostei muito. Ótimo. E realmente, a Pagos, ela está sob uma nova gestão agora, desde julho, e as pessoas, né, porque as empresas e as pessoas profissionais que entraram na Pagos nos últimos 3 meses é algo surpreendente. A colaboração que está tendo entre as empresas e entre os profissionais, né? Tem muitos profissionais também que estão em transição de carreira, que estão, né? Porque o nosso mercado é muito dinâmico, né? Então, o que acontece? Eu hoje sou, né? Eu já fui Unibanco, já fui Santander, já fui, né? Hoje estou, né? Hoje você está em algum lugar. E isso faz com que você participe de uma associação que privilegie também o profissional, né? Não só... Eu teve muito tempo que eu era... Deixa eu tirar meu óculos escuro aqui. Que eu era visto como o sobrenome, né? Então era Sandro do quê? Né? Do Banco Nacional. Olha só, eu tô falando da minha idade já. Tá entregando. Então era Sandro da Veja, Sandro da Exame. E esse sobrenome às vezes some, né? E a Pagos tem esse capítulo dos profissionais físicos também que queiram participar e crescer e estudar. E cada vez mais esses assuntos todos que nós estamos trazendo, né, nós temos também a Universidade Pagos, que a partir de 2023 vai estar sensacional. A gente vai ter cada curso, né, que tem exatamente isso. Né, muitos têm nos perguntado, né, Francisco, Paulo, como é que eu preciso de um curso, eu preciso de uma chancela, eu preciso de tal coisa. Isso tudo que nós vamos trazer para 2023 com a ajuda de todo mundo que está aqui, que são associados. Bom, vamos começar o nosso papo agora sobre o Open Finance, né, que começou como Open Banking, né, eu até estava conversando aqui nos bastidores, e hoje já é uma realidade no Brasil, né, uma realidade no mundo, né, começou na Inglaterra e tal. E eu queria que vocês discursassem o que é o Open Finance, né? O que é, até explicando o que era Open Bank e se transformou em Open Finance. Então, vamos começar a desvendar esse mistério do Open Finance. Então, Paulo e Francisco, por favor. Bom, legal. Você quer falar? Por favor, Paulo. Não, legal. Então, assim, realmente começou como Open Banking, né? Que, na verdade, a intenção aí do Banco Central, né, é aumentar a concorrência, né, e ter uma possibilidade de você... Os dados, o conceito básico, assim, que os dados são seus. Os dados não são do banco X ou do banco Y. Então, os seus dados de saldo, extrato, né, os investimentos que você tem lá são dados seus. Então, o Open Banking vem para ter uma maneira de compartilhar esses dados de forma segura, de forma rápida, de forma ali padronizada, entre todas as instituições. Então você pode, agora você não está mais preso a uma instituição, não tem mais aquele negócio, eu não estou satisfeito com esse banco, mas eu tenho conta lá há 10 anos, todo o meu histórico está lá, se eu for para outro ele não vai conseguir me dar, não vai ter informações para me dar um crédito bom, eu tenho cartão de crédito lá também. Então, com isso, agora com o Open Banking, né, todos os bancos que estão no ecossistema, eles podem trocar as informações. Então, você tem conta no banco há 10 anos, você pega essas informações, eu quero mudar de banco. Então, eu compartilho essas informações, né? Então, é tudo de forma segura, com seu consentimento, você dá ali autorização não só, né, para o que você está compartilhando. Então, quero compartilhar só os dados de conta corrente, só do cartão de crédito.
E também pelo tempo. Você define o tempo que você está compartilhando aquelas informações. Então, você pode compartilhar por 6 meses, 1 ano ali. E você pode, a qualquer momento, agora eu não quero mais que esse banco veja as minhas informações. Você pode ali e cancelar o seu consentimento. A instituição não vai ter mais acesso às informações. Então, basicamente, é uma forma aí que o Banco Central ali, né, fez, ali, baseado ali em outros países, né, a Inglaterra já tinha, para você poder ali compartilhar os seus dados, né, e ter aí benefícios. Depois acho que a gente vai falar sobre isso, mas vão ter muitos benefícios ali para ter um crédito melhor, para fazer pagamentos de uma forma mais rápida, mais eficiente, né, e aumentar aí a concorrência, a competitividade entre as instituições. Isso é bem revolucionário, né? É isso. Eu vou pegar uma carona e vou primeiro voltar um pouquinho no tempo. Isso. Vou voltar no tempo porque você sabe que a arquitetura, a coisa de 1000 anos atrás, ela era voltada para dentro. Quando você olha aquelas vilas espanholas, por exemplo, que você visita, né, você tinha uma fachada neutra e quando você entra na vila é que você vê as fachadas das casas viradas para o centro da vila. Você sabe quando que isso começou a mudar, Sandro? Depois do advento da imprensa com Gutenberg. Olha só. É muito interessante. Em que você começou a divulgar, de alguma maneira, o seu modo de vida, até o seu poder econômico, de maneira mais aberta. Porque as informações e as ideias começaram a circular de maneira mais aberta, mais livre. E você sabe, existe um psicólogo genial, que é o Jung, e que, entre outras coisas, ele mostrou a existência de um conceito, que é o conceito do inconsciente coletivo, onde parece que a humanidade, aos poucos, vai avançando em conjunto. E é por isso que muitas vezes acontecem situações assim. Você tem uma ideia aqui no Brasil e alguém capta no Japão e faz alguma coisa lá, né? Parece que a humanidade vai, à medida que ela admite novas possibilidades e novas ideias, vai se abrindo para essas ideias e isso vai viabilizando vários acontecimentos quase que simultâneos, porque eles se tornam naturais. O Paulo lembrou dessa questão dos dados abertos, e se nós pararmos para pensar, esse é o momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Um momento em que a gente descobre, primeiro, a importância dos dados. Todo mundo fala aí hoje, a modinha é dados são o novo petróleo, por aí vai, não é? Verdade. Mas, além disso, existe uma questão que é de quanto nós estamos nos abrindo num mundo virtual e não só mais nas fachadas do mundo físico, né, para esse intercâmbio de informações e pelo próprio relacionamento através de canais virtuais, de canais eletrônicos. Nós tivemos, por conta aí da pandemia recente, uma mudança de status. Nós mesmos, curiosamente, eu acho que eu já dividi o meu escritório por 2 e agora eu vou dividir por mais 2 em termos de metros quadrados. Porque ninguém vai. Sim. Acabou esse negócio de ir todo dia para o escritório, é um porre de chato, né? E a gente precisa criar outras formas de criar identidade entre as pessoas de uma organização. Porque uma organização, se a gente parar para pensar, ela é algo também virtual, que existe na cabeça das pessoas. Ela não existe necessariamente de forma física. Porque ela não é o escritório, ela não é as pessoas, ela não é o logo ou os contratos, como os advogados gostariam que nós acreditássemos. É verdade. Mas, na verdade, ela é alguma coisa, uma ideia que está dentro da cabeça das pessoas. E a gente se associa de formas diferentes para realizar determinadas empreitadas juntos. A Pagos é um exemplo disso e as empresas também são, né? Então, quando a gente olha... Que interessante essa construção da arquitetura com... Não, e se você olhar, você lembra daquele livro Sapiens? Sim. Uma breve história da humanidade, é muito bacana, recomendo para quem não leu. Uhum. Entre outras coisas, ele mostra que o ser humano é o único animal que reconhece o valor do simbólico. E isso faz toda a diferença. Bom, estou trazendo essa história longa, né, para nos colocar no tempo presente. O tempo presente é um tempo em que nós estamos abertos nas redes sociais, as nossas informações têm reconhecidamente o valor,
E existem até iniciativas hoje de empresas que estão propondo você ter uma carteira digital dos seus dados para poder monetizá-los. Isso é o extremo da ideia, né? E, claro, é natural que as coisas rumem para aí. Sim, inclusive o Banco Central, né? Inclusive o Banco Central está propondo ideias nessa direção. Mas olha que interessante que é isso, Paulo, porque eu vou voltar agora num fato bem mais recente, de poucos anos. O Guia Bolso, que né, um aplicativo, era um aplicativo até outro dia aberto para o público, onde você podia gerenciar suas finanças pessoais. Ele é de quando? 2011, 2012. Mais ou menos. E basicamente o que ele fazia? Ele te pedia a sua senha do banco, entrava lá, raspava a tela e tirava as informações sobre a sua conta e te apresentava tudo de uma maneira integrada. Então você tem 3 cartões de crédito, 2 contas correntes, etc. Você via tudo integrado num lugar só. Uma ferramenta utilíssima. E um belo dia, um grande banco, que não vou dizer aqui o nome, resolveu processar o Guia Bolso, dizendo, não, você está se apropriando dos meus dados. Olha só. E por que esse fato foi importante? Porque um juiz, um belo dia, deu o veredito. Não, querido, os dados não são do banco, os dados são do cliente. O cliente conscientemente autorizou o Guia Bolso a ir buscar suas informações que, por acaso, estão nos bancos de dados do seu banco. Mas, na verdade, se ele deu até a senha, ele concorda em compartilhar os dados e os dados pertencem ao cliente, à pessoa, e não à instituição que os detém para qualquer fim. E isso é um marco legal para nós muito importante. Porque é o reconhecimento, inclusive jurídico, de que os dados pertencem às pessoas físicas, pertencem aos indivíduos e não às organizações. Quando você, de alguma maneira, disponibiliza os seus dados para qualquer organização, você passa a dar autorização para ele manter esses dados enquanto ele detém negócios com você. E não por acaso surgiu a LGPD nesse bojo que diz exatamente isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é voltada para a pessoa física, até curiosamente não para a pessoa jurídica, ela indica o quê? Os dados te pertencem e ninguém pode usar os seus dados a não ser para fins que ele possa justificar. Então, quando um banco pede para você, sei lá, o nome dos seus filhos, por que eu vou dar essa informação para o banco? Por que você precisaria manter no seu banco de dados os nomes da minha família, quando, na verdade, tudo que você precisa para me prover o serviço que você provê são suficientes com os dados pessoais que você já tem a meu respeito? E, portanto, esse é um marco adicional legal muito importante, porque, no fundo, quero crer que as leis, elas representam exatamente esse grau de consciência que a gente passa a ter sobre as coisas. No fundo, se a gente quiser entender como que evolui a nossa consciência coletiva como sociedade, basta a gente avaliar como a gente foi adotando novas regras de convívio comum, como a gente foi normatizando determinados comportamentos. E um foi esse, o de você não poder pegar os dados dos indivíduos e ser irresponsável com eles, de você ter que assegurar que esses dados estão guardados de maneira adequada e segura, e de que você só está mantendo aquilo que você precisa para a relação 1 para 1 com aquele indivíduo. Bom, esse é o contexto no qual surgiu o Open Finance. E aí é bem isso que o Paulo falou. A primeira iniciativa assim que a gente pode considerar como Open Finance na história recente foi o marco PSD2, que aconteceu na Europa, em que, no fundo, você tinha e tem sempre uma situação que é a seguinte. Um incumbente, alguém que já faz parte de um mercado, o fato de ele deter informações que ninguém mais detém a respeito dos indivíduos ou organizações que fazem negócio com ele é uma vantagem competitiva. Dados são um novo petróleo. Então, começou-se a se questionar exatamente isso. Espera aí, será que a gente não tem uma forma de tornar o mercado mais competitivo quando, de alguma maneira, entram novos players, entram novos stakeholders e eles passam a, de alguma maneira, querer fazer uma oferta melhor para o cliente? Como que a gente faz para, como autoridade monetária, financeira, enfim,
para garantir que a gente passe a ter uma competitividade maior e, portanto, o cliente, o usuário final, o cidadão vá ser beneficiado em última análise. Bom, uma forma é de a gente tornar esses dados abertos. A iniciativa na Europa foi bem sucedida. Isso começou no quê? Na Inglaterra, né? Não, na Europa mesmo, em 2016, no mercado comum europeu. Na época, a Inglaterra ainda fazia parte do mercado comum europeu, embora sempre eles digam, né, tem aquela velha piada que vocês já sabem, né? Mas que, conta. Vale sempre lembrar, né, que um certo dia teve uma tempestade que fechou o Canal da Mancha, que é o que liga a ilha, né, do Reino Unido com a Europa. E imediatamente os jornais em Londres publicaram: chuva fecha o Canal da Mancha, a Europa está isolada. Né? É assim. Mas o que é interessante disso? É que o PSD2 ele foi uma primeira iniciativa lá em 2016, pioneira, e ele deu um primeiro passo importante, mas no fundo ele só determinou o seguinte: instituições financeiras, vocês precisam abrir seus dados e dar formas de novos players virem buscar os dados com o consentimento do cliente nas suas bases de dados. Ele não definiu um padrão com que esses dados eram, de alguma maneira, representados e nem a forma. E, portanto, cada banco implementou de um jeito. E isso dificultou muito a interoperabilidade, mas foi um primeiro passo importante. E diz que hoje ainda, né, tem essa dificuldade na Europa, né? Você tem mesmo. essa... que cada fintech criou um padrão e aí para comunicação... E por isso parece, né, vocês vão que o Brasil está mais avançado porque a gente tem as regras mais definidas. Mais definidas. E a gente se aproveitou dessa experiência anterior. Porque quando surgiu a determinação do Open Banking UK, né, do Reino Unido, que começou a discussão em 2016 e começou a implementar em 2018, basicamente eles se aproveitaram dessa experiência anterior e falaram: não, para que a coisa funcione mesmo, nós precisamos padronizar formato de dados, APIs, isso é a forma como eu vou buscar esses dados nos bancos, e eventualmente ainda a forma de fazer transações de pagamento. Em particular, você tem que lembrar que naquele mercado não existia nenhum mecanismo oficial de pagamento instantâneo, né? E de alguma maneira a gente precisa então implementar algo nesse sentido. E mais do que isso, nós vamos criar aqui figuras importantes. Você tem a instituição financeira como parte do ecossistema. Você tem essa figura do iniciador de pagamento, e lá eles criaram ainda a figura do agregador de dados, cujo exemplo a gente lembrou é o Guia Bolso. O Guia Bolso e outras empresas que fazem de alguma maneira a gestão dos seus dados pessoais, agregando as suas informações que estão espalhadas em instituições financeiras diferentes. E que é uma grande oportunidade, né, Paulo? Acho que a grande diferença, né, aqui no Brasil, né, você precisa ser uma instituição financeira regulada pelo Banco Central para participar do Open Finance. Na Inglaterra, não. Você pode pedir uma licença e ser um agregador ali de dados sem ser uma instituição financeira. Aqui no Brasil, nós temos os iniciadores de pagamento, que aí é aberto, qualquer empresa pode ir lá no Banco Central, cumprir todos os requisitos e pode se cadastrar como iniciador de pagamentos. Mas essa parte de dados ainda não tem no Brasil. De agregador? A não ser que você seja uma instituição financeira. Entendi. Então você não pode fazer isso diretamente, ou você é uma instituição financeira ou tem que ter algum acordo ali com uma instituição financeira. O que para o sistema financeiro é muito bom, né? Porque você tem regras muito mais claras e empresas que não são aventureiras no sentido de... Sim. De outro lado também você bloqueia a inserção de novas tecnologias, porque as fintechs, né, a gente tem bastante fintech dentro da Pagos, são empresas, às vezes, com uma grande ideia e pouco dinheiro, né? E aí tem que fazer a coisa acontecer. E para você estar dentro do Banco Central, né, ser uma IF, né, uma instituição financeira, ou uma IP, uma instituição de pagamento, você tem que cumprir diversas regras que não é qualquer empresa que consegue fazer. Mas... eu acho que foi uma cautela aí do Banco Central. Eu acho que no futuro a gente deve ter também essa figura igual na Inglaterra. Porque são dados muito sensíveis, né? Então, e também, né, depois acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas o projeto do
Open Banking, agora Open Finance, foi bem aí com datas super apertadas, especificações que mudavam a cada 2, 3 dias. Então foi um processo bem estressante aí, mesmo para as instituições muito grandes que participaram, né? Então as datas acabaram mudando algumas vezes. Então acho que eles ainda estão colocando a casa em ordem antes de abrir aí, né? Eu lembro que eu estava num painel uma vez que estava o pessoal do Bradesco, do Itaú, e eles estressados porque os prazos estavam vencendo e quando eles estavam começando, o Banco Central mudava, né? Já está difícil o que está e ainda mudam a cada semana. Eu ia até perguntar para o Paulo, foi por que cara pálida? Ainda está sendo. Ainda está sendo. Exatamente. Aqui agora está mais tranquilo, né? É verdade. Quem pegou ali a fase 2, a fase 3 ali, foi punk. Foi bem complicado, que assim, era a data, aí chegava segunda-feira a especificação é X. Aí, quarta-feira, muda o X para Y. Aí, na sexta, não, volta o X de novo. Né? E a data não mudava, né? A data final não mudava. Então, então, por exemplo, a fase 2, todo mundo tinha que entregar até o final de julho. Aí, chegou dia 31 de julho. Não, agora é agosto. Porque foi 31 de julho à noite, né? Era sempre assim. Então, todo mundo se matava ali. Na verdade, ficou até outubro, mas aumentou a funcionalidade, lembra? Não, depois a fase 3 foi outubro e depois foi novembro, né? Mas foi a mesma coisa, assim, todo mundo ali se matando para cumprir as datas e chegava na data, aí via que a maioria não tinha conseguido cumprir ali. E aí adiaram, mas mesmo com adiamento ainda era um prazo bem... E agora, assim, como está hoje o Open Finance? Está totalmente já... Não. Ele está em implementação. Mas eu queria primeiro aproveitar, o Paulo usou uns termos técnicos aqui, porque a gente que está no dia a dia às vezes nem percebe. No fundo, de um lado, a gente comentou sobre essa história de que existem alguns papéis, né, dentro do ecossistema, e o primeiro papel é esse das instituições financeiras. Uhum. Foi criado ainda um novo papel, que é o tal do iniciador de transação de pagamento. Vamos falar depois em mais detalhe disso, porque ele inclusive é central nessa discussão de meios de pagamento. Tá? Uhum. Mas além disso, esse iniciador de pagamento, ele é também então regulado pelo Banco Central. Se você já é uma instituição financeira, é relativamente simples você se tornar um iniciador de pagamento, basta avisar com 90 dias de antecedência, vou fazer isso também. E o Banco Central fala, ok. Mas você pode ser uma empresa pura de iniciação de pagamento. É como se fosse um novo tipo de instituição de pagamento, tanto que você tem que colocar até na razão social da empresa que ela é uma instituição de pagamento, que é então a figura do ITP, do iniciador de transação de pagamento puro. E esse iniciador de transação de pagamento não era claro na norma. E foi ficando claro em informações das mais diversas, especialmente consultas ao Banco Central, que ele também podia ser agregador de dados. Tanto que eu tenho um cliente, Paulo, que ele é do mundo original de raspagem de tela, isso ele já era agregador de dados, ele se tornou iniciador de pagamento agora, e ele está oferecendo a parte de compartilhamento de dados. Legal. Mas tem um detalhe importante, Sandro, que vale lembrar. Dado que, de um lado, nós estamos querendo dados abertos cada vez mais, mas, por outro, nós entendemos a importância do sigilo e da segurança desses dados. Era onde eu queria perguntar. Isso. Como é que está isso? O Banco Central fez um esforço muito grande e o grupo de trabalho, os grupos de trabalho do Comitê de Governança do Open Finance Brasil fez um trabalho excelente no sentido de garantir o quê? Que isso fosse seguro e, mais do que seguro, que os players também tivessem os dados, de alguma maneira, preservados. Então, isso que o Paulo falou é muito importante, é um detalhe que passa despercebido, mas, no fundo, você é um agregador de dados, tá bom? Você pode buscar dados nos bancos com o consentimento do cliente. Então, imagine que você resolva concorrer com o Guia Bolso, tá bom? Okay. Você vai desenvolver um aplicativo, esse aplicativo é um gerenciador de finanças pessoais. Mas hoje essa empresa precisa ser Então, ou ela é uma instituição financeira já estabelecida, por exemplo, vou lembrar aqui agora do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem hoje um gerenciador
de finanças pessoais. Você dá a ele, pelo aplicativo, autorização para ele buscar os dados nas outras instituições com as quais você tem relacionamento, ou emissores de cartão. E ele, então, em seu nome, vai buscar essas informações e te apresenta já consolidadas. Okay. Outro exemplo é o Next, o Banco Next, que faz parte lá das organizações Bradesco. Eles já estão oferecendo isso e a tendência é vários bancos oferecerem. Mas essa é uma questão até mais estratégica, a gente pode falar depois. Por outro lado, Sandro, o que acontece? Se você quiser, você pode criar essa instituição de pagamento chamada ITP, uma figura nova, assim como tem as SCDs, né, a Sociedade de Crédito Direto, e etc. Existe essa figura nova chamada iniciador. O iniciador pode fazer duas coisas. Ele pode iniciar transações de pagamento, e aí nós vamos conversar mais sobre isso, mas ele também pode agregar dados hoje, desde que ele participe no ecossistema, oferecendo ele também os dados dele. E aí tem um detalhe adicional importante, que é o seguinte: você que é uma empresa que não é uma empresa financeira, eu sou um distribuidor e eu quero os dados das pessoas jurídicas, os dados bancários, para fazer análise de crédito. Puxa, a loja está me pedindo ali produtos em consignação para pagar em 30, 60 e 90. Até quanto eu posso ir com essa lojinha? Você vai fazer uma análise de crédito dele. Então você vai pedir autorização para ele para acessar os dados, e você vai ter um contrato com um agregador de dados para poder ele ir buscar os dados e trazer para você e você analisar. Só que tem um detalhe. Como eram os birôs, né, de Serasa e tal. Isso, só que esses trabalhavam centralizados. A beleza é que agora está descentralizado. Só que tem um detalhe que é o seguinte: esse agregador de dados é responsável pelas suas políticas de segurança. Ele assina um contrato com esse distribuidor dizendo: olha, você tem que seguir as mesmas regras de segurança de dados que o Banco Central exige de mim. Ok. Não é nada do outro mundo, ou seja, é viável economicamente, mas tem que ser sério. Né? Então, acho que este é um ponto muito importante de a gente ter claro. O iniciador de pagamento, isoladamente, ele pode ser um agregador de dados também. Além disso, tem um segundo detalhe. Um banco pode ser um agregador de dados e fazer esses convênios? Claro que pode. O que ele não pode, assim como o iniciador também não pode, é credenciar um terceiro para oferecer o serviço de agregação de dados também em nome dele. Entenderam? Isso é bem importante. Então, você pega hoje um BTG, que oferece uma API aí muito usada pelas fintechs, né, com Pix, etc, etc. Ele oferece iniciação de pagamento também como API. A iniciação da transação de pagamento. Mas ele não oferece dados. Por quê? Porque essa fintech muitas vezes quer ela revender isso. E isso ele não pode fazer. Entendi. Por quê? Porque ele não consegue garantir aquelas regras de segurança para armazenagem de dados e seguir os padrões do Banco Central. Pode ter uma quarteirização de venda de dados que aí começa a ficar perigoso. Né? Isso mesmo. Acho que é importante aqui a gente também só definir o que é o iniciador de pagamentos, assim, né? Isso, é importante. O iniciador de pagamentos, ele consegue fazer uma transação, agora Pix, mas depois vai ter TED, vai ter inclusive boleto, outros meios de pagamento. Ele consegue fazer uma transação de qualquer instituição do Open Finance para qualquer outra instituição do Open Finance sem que os valores passem por ele. Então, assim, um iniciador de pagamento, ele pode, por exemplo, o cliente dele pode ser um e-commerce, então você vai lá e tem lá, pague com Open Finance. Então, o e-commerce tem conta lá na Caixa Econômica, por exemplo, e o cliente pode ter conta no Itaú, no Brasil, qualquer banco. Então, quando você clica ali em Pai com Open Finance, digamos que o cliente tem uma conta no Itaú. Então, ele vai te redirecionar para o Itaú, e aí nos padrões de toda a segurança do Open Finance, você vai dar esse consentimento para fazer aquela transferência via Pix, né, no valor que está especificado lá. E esse Pix vai sair do Itaú, vai para a conta do e-commerce lá na Caixa Econômica, sem que esses valores passem pelo iniciador. Então, o iniciador pode ser uma empresa qualquer, pode ser o próprio e-commerce, pode ser o iniciador. Então,
Então, esses valores, ele vai fazer esse Pix assim, é como se você estivesse entrando lá no seu aplicativo do Itaú, fazendo diretamente, mas esses valores não vão passar pelo iniciador de pagamento. Então, isso abre assim, possibilidades enormes aí de porque existia uma barreira muito forte do consumidor de abrir esse dado, né? De, entra lá, faz não sei o quê. Aí dava um estresse que... E no caso do e-commerce, tinha uma barreira a mais ali, né? Porque no e-commerce, quando você está num desktop, né? E aparece, vou pagar com Pix, aparece o QR Code, é prático. Você pega seu celular, lê o QR Code. Né? Mesmo assim, você tem que entrar no aplicativo do seu banco, ler o QR Code. Mas não é uma coisa relativamente fácil. Mas quando você está no celular, fazendo uma compra via Pix no e-commerce, tinha o Pix copia e cola. Né? Então, você tinha que pegar um link gigantesco, copiar aquilo, abrir o aplicativo do seu banco, ir lá na opção Pix, copia e cola, colar esse link gigantesco, confirmar, fazer todas as confirmações, e depois você tinha que você mesmo voltar pro aplicativo do e-commerce e ver se a transação aconteceu ou não. Uhum. Com o Open Finance agora, né, com essa iniciação de pagamentos, você clica no botão quero pagar com Open Finance, automaticamente na própria tela do e-commerce ele abre a tela do seu banco, você vai lá, entra com usuário e senha e tal, se autentica no seu banco, ele já vai para a tela certinho para você só clica lá autorizar e depois ele automaticamente volta para o ambiente do e-commerce e confirma a transação. Então é uma coisa que antes levava assim uns 10, 12 passos ali e passos nada intuitivos, que agora leva 4, 5 no máximo e tudo automático ali. Então, para os e-commerce, tem várias outras utilidades, mas para os e-commerces em especial é uma forma aí de aceitar Pix de uma forma muito melhor do que tem hoje. Ou seja, a gente pensando nisso, né, a área de atrito com o consumidor está cada vez mais evoluindo. Eu estava ouvindo um amigo que mora na Inglaterra, que agora também você pega um metrô, sem nada, você chega com o seu celular, encosta e acabou. Você já pagou, já entra, não tem... Então, cada vez menos. Antes você tinha o dinheiro, depois você tinha o cartão, né, que você comprava, carregava e depois tinha que carregar. Agora você já... o cartão de crédito agora é só você encostar no seu celular, né, sua autorização e já faz isso. Ou seja, todo esse né, que sempre acontecia, né? Puxa, eu estou sem dinheiro, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou entrar no metrô? Né? Agora acabou, né? Assim. O sonho é chegar naquele ponto do que a gente chama de pagamento embarcado, né? A experiência do Uber mostra muito isso. Sim, sim. Você nem pensa em pagamento durante o seu ciclo da experiência com o Uber. Você chama o carro, entra, vai para o lugar, conversa com o motorista, obrigado, até logo, acabou. O pagamento já aconteceu. E a tendência é a gente ir cada vez mais para isso, né, Sandra? Sim. E você percebe que são padrões abertos que vão trazer essa facilidade? Uhum. Então, o Paulo comentou a respeito dessa figura nova, chamada ITP, que conceitualmente é um terceiro fazendo uma transação ou pedindo para o banco fazer uma transação em seu nome, e mesmo ele não sendo parte da instituição bancária. Então, até agora, você fazia pagamento sempre no ambiente do seu banco. Uhum. Você tinha que fazer o Pix, você tem que entrar no seu aplicativo do banco. Uhum. Nossa, com qual banco que eu pago? Aquele lá está com saldo. Para esse valor. Ou às vezes você tem uma conta que você faz o miúdo, outra que você faz pagamentos maiores. Agora não. Em tese você entra e você, no iniciador de pagamento, alguém vai pedir para o banco fazer a transação com a tua autorização. Então esse exemplo que o Paulo deu, muito bom, de redução de atrito na experiência de pagamento, no caso, no m-commerce, né, que é o mobile commerce, ele é muito importante porque, no fundo, a loja naquele momento está funcionando como um iniciador de pagamento ou está usando um serviço de iniciação de pagamento de alguém. Então é como se a loja fosse o iniciador de pagamento. Você está dizendo, loja, pode ir lá no Itaú, que é o exemplo que ele deu, e pedir para fazer um Pix para sua conta que eu autorizo. Aí a loja bate no Itaú, o Itaú recebe aquele pedido de iniciação de pagamento, direciona de volta para você, Sandro,
abrindo o seu aplicativo e dizendo, Sandro, tem um maluco aqui pedindo 100zão da tua conta, é assim mesmo? Não, é ex-mulher, não. Mas, na verdade, você que fez a iniciação. Aí ele vai te pedir o quê? Ele não pode pedir mais do que ele pediria no aplicativo dele. Então, ele vai normalmente te pedir o quê? A confirmação com o seu PIN code lá de 4 dígitos. Não, pode fazer a transação. E aí, que é o ponto que o Paulo levantou, que é muito importante, está tudo integrado, porque o Itaú devolve para a loja dizendo, o Sandro pagou. Esse é um dos outros problemas que a gente tem com o Pix solto, que o lojista muitas vezes não tem como fazer a conciliação. Tem até um associado nosso que faz um trabalho muito bacana nesse sentido, que é a QRWay, que faz um trabalho de integração de QR Codes para facilitar a vida do lojista, porque é tanta forma de pagamento diferente. Sim. Você quer pagar com o iFood, você quer pagar com o PicPay. Esses dias eu estava em algum grande estabelecimento e aí tinha uma placa, não aceitamos Pix. Aí a pessoa que estava comigo falou assim, nossa, não aceita Pix? Eu falei, porque eles não têm conciliação. É isso mesmo. Não, eu vou te dizer, é uma coisa interessante, até como a população ela vai de alguma maneira se habituando a isso, né? Sim. Você sabe que eu corto o cabelo, Paulo, um daqueles barbeiros bem tradicionais que tem aquela cadeira que gira e tal, não é? Não vou dar o nome porque senão todo mundo vai querer ir lá. Meu cabelo tá tão bom. Mas o que acontece é que esse que não vou dar o meu, porque Então, um belo dia, esse cara chega para mim. Bom, ele é um senhor já, tem mais de 70. E ele estava lá com uma maquininha de uma empresa que atende muito pequenos negócios, tá bom? Sei. E aí, ele falou, tô com essa maquininha agora, você quer pagar com cartão? Porque ele não aceitava, era só dinheiro vivo. Sim. Eu falei, puxa, que bom, seu Walter, que é o nome dele, aliás, muito pertinho daqui. E aí, eu falei, mas posso te fazer um Pix? Não, filho, eu não tenho Pix. Ou seja, toda aquela briga que teve lá atrás de registrar a chave do Pix, etc., foi, em certo sentido, um desserviço para a população. Porque o coitado achava que não tinha Pix. Eu falei, o senhor não tem conta corrente? Tem. Então o senhor tem Pix. Aí fiz o Pix para ele, ele ficou maravilhado. Né? O dinheiro caiu na hora. Eu não, confere aí se entrou. Entrou e tal. Agora, essa questão de aculturamento é o nosso próximo desafio. Sim. Mas que eu não sei você, Paulo, mas eu estou gratamente impressionado, porque apesar do Open Banking ter, ou Open Finance, do ponto de vista regulatório ter corrido demais, né? Do ponto de vista de implementação ter demorado demais, né? O sucesso que está vindo só com os participantes atuais, do ponto de vista de consentimento de compartilhamento de dados, é uma coisa estonteante. Sim. Um número interessante. No Reino Unido, em 3 anos, eles conseguiram 3 milhões de usuários. Nós aqui, em 1 ano, já temos mais de 5 milhões de consentimentos. Olha só. Para compartilhamento de dados. Isso é muito porque forte. não foi feito nenhuma campanha ainda, né? Acho que nem o Banco Central fez, para que se entenda efetivamente o benefício. Né? Isso aí. É isso que eu queria até falar, assim, para o consumidor. Depois vamos falar para os nossos associados e tal. Mas para o consumidor, né? Qual é o principal, né? O que vem por aí? Né? O que traz de benefício? Né? Um do que tem falado muito é você tem dívidas que você pode negociar com mais facilidade. Antigamente você tinha que mandar toda a sua documentação, pegar os extratos tal, e mandar para um outro setor, um outro banco, e aí ele te dava um atendimento bastante, né, próximo. Né? Você falava assim, eu vou deixar onde está mesmo, porque é menos ruim. Né? Mas agora, taxas muito boas. Taxas ótimas. Tal, né? Maravilhoso. Não tinha nenhum cruzamento de venda, né? Nada disso. Bom, o que vocês estão vendo, né, que aqui no Brasil, né, a gente tem experiência já na Inglaterra, na Europa, que já está um pouco mais evoluído nesse sentido. O que vocês estão vendo prático aqui, né, para o nosso consumidor que vai falar assim, poxa, como o Pix foi que explodiu, né, e essa parte também? Legal. A gente acho que evoluiu bastante, ainda está no começo, né? Então, eu acho que até
até esse ano, a maioria das instituições elas estão ainda deixando ali acabando ali a implantação, tal, né? Deixando as coisas arrumadinhas ali. Acho que o grande boom ali das instituições lançarem produtos novos, tal, baseados no Open Finance, deve ser a partir do ano que vem. Tá? Então, que foi como a gente falou, foi uma correria danada aí no ano passado, esse ano. Para implantar, né? Para implantar e tem muitos ajustes a fazer ali em várias instituições. Mas a gente já tem cases bem legais. Assim. A gente tem, por exemplo, o Banco do Brasil é um que está sempre na vanguarda aí, né? Então, eles fizeram agora, né, foram um dos primeiros ali a ser iniciador de pagamento, e fizeram um agregador de contas, né? Então, você já pode ir, colocar todos os dados de todas as suas contas ali, ali dentro do Banco do Brasil. Agora eles fizeram a iniciação pelo WhatsApp. Então, você quer depositar ali, fazer uma transferência de outro banco para o Banco do Brasil ali para sua conta. Você vai lá no WhatsApp, eu quero fazer uma transferência. Aí tem várias maneiras de chamar ali, mas você fala, Open Finance, por exemplo, ele deixa você fazer o cash-in ali de qualquer outro banco, usando a iniciação de pagamento direto para sua conta do Banco do Brasil. Que sensacional. Outra coisa legal que eles fizeram você está lá vendo o menu de investimentos do Banco do Brasil. Aí você quer investir nesse fundo. Ele aparece, você quer investir com dinheiro que está na sua conta do Banco do Brasil ou de outros bancos? Se você clicar em outros bancos, ele abre a opção de Open Finance e você ali, via iniciação de pagamentos também, já consegue transferir o dinheiro ali direto para o investimento, ali aquele investimento que você escolheu, de outros bancos usando o Open Finance. Que legal. Tem várias outras utilidades ali. Agora a gente está ali, muita gente compara o Open Finance com a internet. Né? É a internet do mercado financeiro, porque tem tantas possibilidades que a gente nem imagina o que pode ter daqui a 3, 4, 5 anos. Agora a gente está na busca do Google, no e-mail no máximo ali, do Open Finance. Então tem muito mais coisa ali para fazer. Open Finance 1.0 mesmo. Né? Então, outro case legal que tem, se não me engano, do Banco Mercantil, que eles tinham para o pessoal pagar dívidas, né? Então, antes, eu quero pagar uma dívida, eu tenho que emitir o boleto, eu tenho que ir lá, digitar o código barra, fazer... E agora eles fizeram também, via Open Banking, você pode pagar a dívida diretamente. E agora eu não lembro o número, mas aumentou assim, absurdamente ali o sucesso de pagamentos que eles tiveram com isso. Tá? E cada vez que você tira o atrito... Né? Sim. Né? Eu trabalhei muito tempo com marketing de varejo e cada vez que a gente tirava um passo que o cara tinha que fazer, uma lombada, o aumento era exponencial às vezes, né? Muitas gavetas estão cheias de boletos não pagos, né? Você emite o boleto e tal, pô, não, preciso pagar isso aqui, esquece, e aí já era. Sim. O fato de você oferecer isso instantâneo, né, Paulo? Outra coisa. Outros cases legais são esses de crédito, né? Então, tem um, por exemplo, que é da Clavi com a Zip. Então, a Zip era uma empresa que dá crédito ali para pequenos comerciantes, mas pequeno mesmo, para o pipoqueiro e tal. É aquela pessoa que ela precisa... Ela compra o que ela vai usar ali para fazer o produto de manhã é o fluxo de caixa do dia, né? Isso. Então eles davam um crédito semanal ali, mas era bem complicado ali. Era no máximo uma MEI e tal, então não tinha. Você vai consultar ali os birôs, você não tem informação nenhuma, então você acaba dando um crédito muito pequeno. E com um risco grande aí. E aí, com o Open Finance, eles começaram me compartilha aqui os seus dados de extrato, e aí eles conseguem ver o fluxo de caixa. Uhum. Então, assim, tem empresas ali que você vai ver o faturamento e tal. O faturamento não é muito alto, mas você vai ver o fluxo, o quanto circula de dinheiro ali todo dia.
é muito maior, né? Bom, então, seu encanador, seu eletricista, Não, qualquer profissional. isso que eu ia assim. falar, que é um profissional que às vezes nem tem empresa. Sim. Né? Isso. Mas ele gira um dinheiro, né? E ele trabalhava muito com dinheiro mesmo. Né? Então se pagava, recebia tal, e todos eles têm uma conta. Né? Mas para provar para uma instituição financeira, me fala, né, me dá a sua carteira de trabalho, né, o seu CLT, quanto tempo você está trabalhando, seus 3 últimos olerites, o cara começava a suar só de Mas começar. você sabe, a gente está falando disso, e esse ponto que o Paulo levantou é importante, por quê? No fundo, a gente poderia olhar o Open Finance nesse momento em termos de impacto sobre 2 facetas. Uma é essa de compartilhamento dos dados. Então ele citou lá fase 2, fase 3, vamos lembrar o que é isso? A fase 2 é o que a gente chama hoje de dados abertos, tá? Uma vez passadas as ondas e os prazos. Então, os bancos, quem precisa necessariamente abrir sua base de dados de clientes para que outras instituições financeiras possam vir buscar informações aqui? Na regulação original, os 13 grandes bancos que estão nas categorias S1 e S2. Uhum. O Banco Central estratifica as instituições financeiras reguladas, né, em pelo menos 4 níveis, né, Paulo? S1, S2, S5, na verdade. 5 níveis. De S1 a S5, e baseado em patrimônio. Então, S1 e S2, que são os 13 maiores bancos, eram obrigados a entrar no Open Finance, disponibilizando as chamadas APIs de compartilhamento de dados. E o fundamento disso é o seguinte: sempre existe a regra da reciprocidade. Para você buscar dados dos outros, seus dados têm que estar abertos também. Esses 13 é sem discussão. Vocês vão entrar e acabou. Tá? Ou seja, o Banco Central estabeleceu isso como base. Até porque se não deixasse, eles não iam entrar. Não iam entrar nunca. E os outros, S3 a S5, poderiam entrar? Sim, voluntariamente, desde que eles abrissem seus próprios dados também. E isso é uma implementação que não é trivial. Você imagina o que é você buscar todos os dados transacionais e cadastrais num banco aberto, um banco geral, sei lá, um Itaú, um Bradesco? Porque todos os dados, Sandro, mesmo e no espaço de 1 ano para trás. Então, em tese, eu poderia chegar para você e falar: Sandro, você quer que eu analise o financiamento do seu novo imóvel? Eu posso fazer, mas você concorda em compartilhar os dados que você tem bancários comigo? Porque aí eu posso te oferecer taxas mais agressivas. Uhum. Você fala: tá, claro que eu quero. Né? Você vai fazer uma proposta melhor? Tá consentido. O banco vai bater no lugar onde você tem conta, no banco que você tem conta, mesmo mecanismo do iniciador de pagamento. Bate no seu app lá: Sandro, tem um cara aqui querendo suas informações, você tem certeza que você quer compartilhar? Tenho, você digita lá o seu PIN code, a partir daí ele recebe um consentimento. E esse consentimento tem validade de 1 ano, ou de até 1 ano. Tá. E aí, a partir daí, esse banco, com quem você consentiu em compartilhar os seus dados, em tese poderia ir buscar todo dia as suas informações lá. Uhum. E ele pode pedir um histórico de até 1 ano para trás. Então, me dá aí os dados do Sandro. Itaú, me dá os dados do Sandro. Pô, o Sandro tem aqui conta corrente, poupança, ele tem investimento, ele tem 2 cartões de crédito, ele tem. Ele tem que pegar toda essa massa de dados e disponibilizar para o banco de acordo com o consentimento que você deu. Ora, esse compartilhamento não é trivial, nós suamos sangue, né? Para a gente conseguir. Porque são todos os dados de conta, né, e de cartão de crédito também, das compras todas. São os dados de conta, todo o extrato, né? Os seus dados cadastrais de conta também, e dados de cartão de crédito. Então, acho que uma grande dificuldade que muitos bancos tinham, assim, alguns bancos já tinham API aberta. Então, ou APIs que usavam ali internamente, mas existia API com essa informação. Então, para esses, foi relativamente mais fácil. Mesmo assim, eles tiveram que adaptar ao padrão do Open Bank e tudo. Mas tinha um banco que não tinha nada. Tinha assim, os dados cadastrais estão nesse sistema aqui, o de extrato está nesse outro, o de cartão de crédito está nesse outro, que não é nem a gente que... A gente subcontrata de outro lugar, e tiveram que criar. Muitos bancos não tinham nada disso, tiveram que criar todas as APIs no padrão do Open Finance, e tem um dificultador ali a mais, né, que são os padrões de segurança.
Os padrões de segurança do Open Finance são o que é de mais novo aí de padrão de segurança no mundo, né? São do OpenID ali, que eles usam o FAP, o DCR, que são padrões ali que poucas pessoas conheciam e são muito complexos, né? Então, teve toda essa dificuldade ali para se adequar também. Não existia especialista disso aqui, né? Sim. Aqui no Brasil. Né? Está faltando especialista, até por isso que a Pagos vai fazer a Universidade Pagos. Está faltando especialista de meios de pagamento, de segurança, de tecnologia. Isso então, mesmo, não, dizer outras. Isso, você sabe que dentro disso é interessante, né, Paulo? Teve esse primeiro episódio, então, que foi dramático, mas esse episódio, inclusive, causou uma situação assim, essa dificuldade de disponibilizar os dados. E dados consistentes gerou duas questões. A primeira, foi colocado no ar no prazo, com aquela história de que prazo é prazo, certo? Então o avião saiu assim, sem uma parte da carenagem e tal, e botaram no ar, né? Aí chegou o Banco Central, você sabe que passou um período grande esse ano em greve. Né? Sim. E quando ele voltou, ele falou, tá tudo errado. Vocês estão informando pela metade, tem banco que está entregando a informação quebrada. Então agora, prestem bem atenção. Vocês vão ter que botar esse troço para tudo que a gente está avançando e vamos garantir que o que está no ar funcione direito. E aí os prazos foram todos esticados para a gente poder fazer essa revisão. Mas isso, como eu comentei, os bancões eram obrigados e aí várias outras instituições entraram voluntariamente. E isso permite o compartilhamento de dados. Mas o que teve maior abrangência, e que está muito diretamente ligado ao nosso mundo aqui da Pagos, foi a implantação do iniciador de pagamentos. Por quê? Porque o iniciador de pagamentos ele tem as duas pontas. A ponta do iniciador, que vai fazer esse pedido para o banco, e a ponta dos detentores de conta. E quem detém conta, Sandro? A torcida do Bangu inteira. Desde conta corrente, contas de pagamento, né? Especialmente, e contas poupança. Então, todas as instituições detentoras de conta reguladas pelo Banco Central, que no começo, Paulo, 165, acho 170. Hoje tem 800, né? Então, eles falam de 800 players, mas quando você olha, 500 deles são cooperativas de crédito, né? Sim. E, na verdade, o que acontece, que eu acho que é importante, é isso. As detentoras de contas digitais tiveram que implementar, então, o lado de receber os pedidos de iniciação de pagamento e processá-los. Então, isso é o que a gente chamou de fase 3. E agora, né, nós da Pagos estamos acompanhando isso de perto. O Ricardo lá está perdendo cabelos por causa dessa conversa. Existe essa outra regulação que vai entrar no ar em março, exigindo que, né, de alguma maneira, todos que têm conta, praticamente todos, São né? todos agora. Zerou o limite. Zerou. Vão ter que também serem regulados pelo Banco Central. Sim. E, portanto, vão ter em algum momento que entrar no ecossistema do Open Banking também, do Open Finance. Tá? É do Pix e do Open Banking, dos dois. Né? E eu vou dizer uma coisa, Paulo. Hoje nós falamos aqui só de iniciador de pagamento e do modelo do Open Banking. Nós não saímos do limite do Open Banking. Mas por que virou Open Finance? Porque ainda tem o Open Insurance, que este é uma iniciativa pioneira do Brasil em relação ao mundo, é o primeiro. Nós já estamos entrando no ar, tem uma fase já de compartilhamento de informações, temos aí prazos até junho do ano que vem para botar tudo no ar, alguma coisa para setembro do ano que vem. Nós mesmos na Opus temos já vários clientes nesse segmento e estamos implementando. A primeira seguradora brasileira que conseguiu a certificação OpenID é um cliente nosso e é uma seguradora top. E vai existir, então, nesse mundo, finalmente, uma interoperabilidade entre o Open Banking e o Open Insurance. E isso, todo esse guarda-chuva hoje é o Open Finance. Então, eu acho que é assim, o Paulo falou que nós temos... Open Investment. Também. Chegou Investment. Tá na Open, como é que chama? Health, né? Não, depois, isso é o Open Finance, né? Depois a gente tem o que chamam de Open Everything, né? Então, tem o Open Health, que é você poder compartilhar seus dados de saúde, né? Então, você ali, quando vai
mudar de plano de saúde ou vai no hospital, você tem todos os seus dados ali, né, que você pode compartilhar. Aí tem o Open Telecom, que é basicamente todas as suas ligações telefônicas, todo o seu histórico ali com as telefônicas. Tem o Open Energy, que é o seu consumo de energia. E aí vai o Open. A gente já estava no Open Next, né, que é Open qualquer coisa. Né? Ali a tendência é essa mesmo, que comece a abrir os dados, né, para você poder, né, ter mais competitividade e ter mais vantagens ali na contratação desses produtos. A gente está no Open Pagos agora, sabe? Compartilhando tudo que tem de... Não, Sandro, você percebe que a gente voltou para o início da conversa? Uhum. Porque, na verdade, é um estado de consciência. Exato. De alguma forma, nós, como sociedade, estamos percebendo os benefícios que isso pode causar para o mercado como um todo, a ampliação e aumento de competitividade, pelo fato de a gente ter dados abertos, ou como disse o Paulo, né, open tudo. Né? E baseado nisso, nós estamos vendo iniciativas em outros países também. A Austrália tem uma iniciativa chamada CDR, Customer Data Rights, que ela começou pelo Open Banking, agora ela está no Open Telecom, e está previsto lá... ela está no Open Electrical. É o Open... Porque lá tem concorrência Open entre os Energy, que eles chamam. Open Energy, Porque tem concorrência entre os distribuidores nas regiões. E nem começamos a falar ainda, né? Porque tem criptomoeda, temos aí NFTs, nossa, o que tem de e alguns dos maiores né? especialistas desses temas estão na Pagos também. Eu estou louco para esperar os próximos episódios do podcast, porque eu tenho certeza que vamos ter vários assuntos interessantes. É interessante que o presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, ele falou claramente que os pilares do Real Digital, né, são o Open Finance, o Pix, né, e ele quer monetizar os dados também. Então, ele quer criar uma carteira com tudo isso, né, com tudo isso junto. Né, então... E vai ser sensacional. Sim. Vai ser sensacional. Temos muita aventura pela frente. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo, você não brincou assim, 1 hora e meia, não, já passou. E eu queria, né, em nome da Pagos, né, agradecer demais vocês pelo todo o conhecimento, pelo prazer aí né, o Francisco, né, contextualizou de uma forma brilhante, né, com arquitetura. O Paulo veio com as suas informações do sangue que ele já destinou dedicou para o Open Finance. Então, eu queria agradecer demais. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para o nosso público aí, por favor, Paulo. Bom, primeiro agradecer de novo aí pelo convite. É uma honra aqui estar falando com vocês, né? Então, profissionais tão competentes aí que conhecem tanto desse mercado. Participando da Pagos, a Pagos eu participo desde que era Prepaid International Forum em 2010, né? Agora realmente está tendo ações aí muito importantes. Essa questão de você poder se associar como pessoa física, né? Então eu já me associei com 2 empresas agora como pessoa física. Eu acho que é uma troca muito importante que a gente tem lá, né? E fico à disposição. O Open Finance é um assunto aqui que a gente podia ficar, acho que mais igual 5 horas aí falando, né? E para te procurarem, né, qual que é a sua rede social? Porque às vezes tem dúvidas, né, que eu vou destinar. Passem para a gente aqui também no nosso canal, a gente retransmite, mas também pode deixar sua rede social aí. Acho que a forma mais fácil de me achar é no LinkedIn, né? Então é Paulo Oliveira Andreoli. Então estou lá à disposição. E quem tiver qualquer dúvida, quiser conversar aí com Open Finance e pagamentos, esse são assuntos aí que eu gosto muito de falar. Então vamos lá no LinkedIn, Paulo Oliveira Andreoli. Então é isso aí. Obrigado, Paulo. Francisco? Bom, também quero agradecer o convite, quero fazer de novo o chamado, vem para Pagos você também, né? E ao mesmo tempo, lembrar isso, que nós estamos vivendo um momento muito especial do mercado, é um momento muito empolgante pelo conjunto de possibilidades que estão sendo abertas, e muitas dessas ideias vão surgir das nossas conversas assim, as conversas em associação, no almoço, no cafezinho, a gente vai ter boas ideias e talvez achar
os parceiros certos para implementar isso, trabalhando com a Pagos. A Opus tem uma solução voltada hoje para instituições financeiras e seguradoras, para adequação ao regulatório. Então, hoje a gente oferece essa solução, que é uma solução... As a Service, ou seja, então ela é licenciada, pode rodar on-premise, dentro do cliente, na nuvem do cliente ou na nossa nuvem. Perfeito. E, eventualmente, então, isso resolve o problema regulatório dele, seja no Open Banking, seja no Open Insurance. Tá? E a gente já tem aí várias implementações bem-sucedidas. Nós estamos trabalhando agora na solução do iniciador de pagamento. Na verdade, indo através de iniciadores, porque nós somos provedores de tecnologia. Então já tem vários iniciadores contratando a nossa solução de iniciador, incluindo o fato de que eles querem, por sua vez, revender o serviço de iniciação usando a nossa solução. Tá? E, finalmente, eu quero dizer o seguinte, eu concordo com o Paulo, eu acho que a gente precisa marcar mais algumas dessas conversas para explorar mais sobre o Open Finance, e principalmente sobre essa intersecção entre o Open Finance e os meios de pagamento. E, ao mesmo tempo, bom, a Pagos está de parabéns pela iniciativa, e eu tenho certeza que nós temos tanto assunto juntos. Só essa troca de conhecimento que a gente está tendo aqui, a oportunidade de poder abrir novas possibilidades para o nosso próprio mercado é uma delícia. Então, contem com a gente sempre. No LinkedIn podem me procurar, Francisco Barguil. Barguil é B-A-R-G-U-I-L. E visitem o site da Opus, www.opus-software.com.br. Tá bom? Obrigado, viu, Sandro? Obrigado Francisco, obrigado Paulo. Posso só falar um pouquinho também? Claro. Falei da Iniciador, né? A Iniciador é uma fintech de iniciação de pagamentos, tá? Que ela oferece toda a plataforma de iniciação de pagamentos. Então, se você é uma empresa ou mesmo uma instituição financeira, né, que quer fazer essa parte de iniciação, a Iniciador faz oferece a plataforma aí para fazer toda essa parte de iniciação de pagamentos. Qual que é o site da Iniciador? Iniciador. Iniciador.com.br. Isso. Perfeito. Então, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Francisco. Agradeço ao público também que está aqui acompanhando a gente, mandando perguntas. De novo, se tiverem perguntas, mandam aqui no nosso canal ou diretamente para o LinkedIn do Francisco e do Paulo e do Francisco, ou no meu também, né? O meu é @SandroAri, lá no Instagram, aí tem todo quanto é lugar. E eu queria agradecer de novo, colocando as palavras do Francisco aqui. Se você não é um associado da Pagos, por favor, entre www.pagos.org.br. Nós vamos ter muito prazer em trazer você, se é um profissional, pessoa física que queira, que esteja nesse mundo do meio de pagamento, ou se você é uma empresa também dentro desse ecossistema. Tenho certeza que aqui você vai ter muita informação, você vai ter as melhores práticas do mercado e muito conteúdo que vai fazer a sua empresa realmente decolar, fora todos os amigos que a gente faz aqui e é impressionante como a gente troca, né? Como o Francisco tinha comentado, o Paulo também, nós num determinado momento somos concorrentes, nos outros somos fornecedores, nos outros somos clientes. É um ecossistema muito vivo, né? E de uma hora para outra, né? A depender do Banco Central, a gente está up to date ou não. Então, venham para Pagos aí, você também, como diz, né? Vem para Pagos, você também, vem. É isso aí, então. Muito obrigado. Até o próximo podcast da Pagos, que será daqui 15 dias. Grande abraço e até lá.